Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do tipo Assista Comigo. Sim, vamos assistir hoje um vídeo sobre o que aconteceu com 4Shared. Para quem não conheceu, esse site foi ou é, realmente eu não sei, nunca mais acessei ele. Muitas músicas eu baixei por ele, muitos softwares eu baixei por ele, jogos também. Era basicamente um site onde a pessoa criava conta, não lembro se precisava criar conta, mas tu colocava arquivos lá e o pessoal baixava, só que tinha muitos vírus, né? Então, enfim. Mas bora que bora então, né? Mas antes, a nossa bela intro. Incrível. Incrível. Sim. Bom, eu vou deixar o link, o vídeo. Na verdade, é o link do vídeo nos comentários. Eu acho que eu falo. Não, na descrição, isso. Beleza. Eu ia dizer se eu falo nos comentários ou na descrição, mas enfim, é na descrição. Bora, dá play. Se você teve na internet por volta ali de 2008 até 2014, é quase certo que em algum momento da sua vida você abriu aquela página de download azul que sempre te salvava quando você queria encontrar uma música ou um jogo aí no mercado paralelo. Eu estou falando do 4Shared, que em seu Esse visual aí, ó. Cara, e na época, não lembro quando foi tirado, tipo, ali fala de 2005 a 2011, mas assim, dá 10 GB de espaço gratuito, é muita coisa pra época. pico registrava 55 milhões de usuários únicos por mês, e o Brasil era de longe o maior mercado do site. Em alguns períodos, mais da metade de todo o tráfego global vinha daqui. Eu lembro muito de ver tutoriais no YouTube ou de entrar em blogs de jogos e sempre cair lá pra fazer o download. Sim, exatamente. Os vídeos sempre eram numa resolução baixíssima, aí normalmente a criança que estava gravando ali o tutorial sempre colocava uma fonte enorme no bloco de notas, porque nem a barra de endereço dava para enxergar direito. Esse site sem dúvida tá no museu da internet brasileira. Enquanto o Brasil baixava músicas, filmes, séries e tudo que era imaginável de arquivo pirata, nos bastidores uma guerra silenciosa estava sendo travada entre a empresa por trás do site e toda a indústria fonográfica mundial. Uma guerra que envolveu bloqueios, processos, uma operação de fraude para sabotar o site e no final a própria destruição lenta e silenciosa de um dos maiores arquivos piratas que o Brasil já conheceu. Então deixa o like aí pela nostalgia do 4Shared, vamos conhecer a história dele aqui e o que aconteceu com ele também, né? Então se você curtiu o vídeo, deixa o joinha e se inscreva se você for novo por aqui para receber mais conteúdo como esse, beleza? Agora vamos ao nosso assunto. Para entender o que o 4Shared foi, você primeiro precisa entender como que era a internet antes do streaming. E olha, pela evolução das coisas, o jeito que a gente usava a internet 20 anos atrás já ficou bem diferente. Vem comigo. Em 2005, se você quisesse ouvir uma música que não estava tocando na rádio, você tinha algumas opções. Podia comprar o CD original, normalmente em bancas de jornais por aí, que custava em média aí 30, 35 reais na época, o que era uma paulada para 2005. Podia tentar achar no Kazaa ou no LimeWare, que eram programas de compartilhamento direto entre computadores, mas que tinham vírus expostos e a velocidade de download na maioria das vezes era meio fraca. Ou podia torcer para alguém da sua cidade ter aquilo e te emprestar. O Napster, que foi o primeiro grande serviço de compartilhamento de música, já tinha sido derrubado pela justiça americana em 2001. O modelo de P2P, que é quando você baixa um arquivo diretamente do computador de outra pessoa, vivia numa zona cinzenta jurídica constante e não era popular uma forma de distribuir arquivos na internet que fosse ao mesmo tempo rápida, confiável e difícil de derrubar, porque grande parte dos problemas desses downloads P2P era a estabilidade dos arquivos. Aí, em 2005, dois ucranianos tiveram uma ideia. Alex Lunkov e Sergei Shudnovsky fundaram o 4Shared em Kiev, na Ucrânia, em 2005. Caramba, Mas não por trás do sabia. site se chamava New IT Solutions, e a proposta, pelo menos no papel, era bem simples. É legal ver esses vídeos, principalmente esse vídeo eu tô gostando porque ele tá contando a história também que eu realmente não sabia. Serviço de armazenamento de arquivos em nuvem, onde você podia fazer o download de qualquer coisa e compartilhar um link público com quem você quisesse. O conceito não era novo, já existia o RapidShare desde 2002 e o Mega Upload estava surgindo ali também em 2005, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele, hein? Na tela final eu coloco para vocês clicarem e assistirem. Mas o 4Shared tinha um diferencial que mudou tudo. O site tinha um sistema de busca interno e você não precisava saber o link de um arquivo específico. Você podia simplesmente pegar o nome de uma música, um artista, um álbum, algum jogo, sei lá,
lá, e o site te mostrava tudo que os outros usuários tinham enviado. E aí tá o detalhe que fez o 4Shared diferente. Ele era um lugar para você descobrir os arquivos, uma biblioteca pública gigantesca onde qualquer pessoa podia depositar qualquer coisa e qualquer outra pessoa no mundo podia achar. Inicialmente, o site cresceu devagar, os primeiros usuários eram pessoas de tecnologia, pessoal que estava acostumado a usar esse tipo de serviço de compartilhamento, mas aí um país descobriu o 4Shared e seu site foi infectado por um tipo de usuário que até hoje não tem boa fama aí na internet: os brasileiros. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que de 2005 para 2011 aumentou em mais de 100% o número de brasileiros com mais de 10 anos que usam a internet. O número de pessoas com celular também cresceu nesse período. Não é por acaso que o Brasil se tornou o maior mercado do 4Shared. Na segunda metade dos anos 2000, o Brasil estava passando por uma expansão gigantesca de acesso à internet. O número de brasileiros conectados saltou de menos de 20 milhões em 2005 para mais de 70 milhões em 2010. Uma geração inteira estava descobrindo a internet ao mesmo tempo. E essa geração não tinha dinheiro para comprar tudo que queria consumir. CD era caro, DVD era caro, o salário mínimo em 2007 era R$380 e um álbum original custava, sei lá, 10% disso. Enfim, quantas pessoas você conheceu que nessa época compravam coisas originais, hein? Mas o que realmente acelerou o crescimento do 4Shared no Brasil foi uma coisa que pouca gente lembra: os blogs de música. No final dos anos 2000 existia uma rede enorme de blogs no Blogger e no WordPress que eram basicamente lojas clandestinas de download. Não só isso, né? Tinha também, além dos de música, que eu conheci bem poucos, teve os de jogos e programas de computador. Tipo, sei lá, Word, Office, enfim, vários outros softwares. E também jogos. E todos eles usavam o 4Shared como hospedeiro dos arquivos. E você tem dúvida sobre o quanto esse site era acessado? Olhem esses prints aí de 2010, 2011 e 12 do 4Shared e olhem as taxas de download. São números absurdos para a época. O 4Shared no seu auge era uma experiência muito específica. A interface era bem simples, você criava uma conta ali grátis com 15 GB de espaço, que em 2009 era uma quantidade absurda, e pagando o Premium o armazenamento chegava até 100 GB. Era um ecossistema completíssimo e isso também chamou muita atenção do público, a facilidade de conseguir baixar um arquivo sem ter um zilhão de botões falsos de download ou propaganda no meio da tela. Era uma maravilha e era inteiramente fora da lei. Mas ninguém ligava, nem os usuários, nem os blogueiros e nem por muito tempo o próprio 4Shared, porque quanto mais arquivos tinham no site, mais gente usava, e quanto mais gente usava, mais din-din entrava. Em 2011, o 4Shared já era o maior site de compartilhamento de arquivos do mundo em usuários ativos, e boa parte dessas pessoas eram brasileiras. Quem aí lembra de baixar jogos em diversas partes em links diferentes para na instalação você ter que ir montando ali os CDs virtuais usando Demon Tools para finalmente ter o PC? Sim. Ou época sofrida para conseguir jogar um jogo. E esse é um detalhe que eu acho importante mencionar: muito do que circulou nesses blogs não era só pirataria de artista gringo ou jogo de empresa gigantesca. Eram discos raros e fora de catálogo, de artistas brasileiros que a gravadora tinha simplesmente abandonado, e jogos que não tinham mais para vender, filmes raros e tudo mais. Coisa que você não encontrava com facilidade legalmente. Então o 4Shared funcionou em muitos casos como um arquivo cultural. Mas é lógico que junto com os discos raros vinham os lançamentos recentes, os álbuns do momento, os jogos e filmes que estavam no auge, e é aí que a história começa a ficar interessante, porque a indústria fonográfica demorou, mas sim eles agiram. O FPI, que é a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, já vinha travando uma guerra contra sites de compartilhamento, mas o 4Shared colocou um problema diferente na mesa. Ele não era uma rede P2P como Kazaa ou Limeware, era um serviço de hospedagem de arquivos, e isso criava uma zona jurídica muito mais complicada. A lógica do 4Shared era o seguinte: nós somos uma plataforma, os usuários são responsáveis pelo que eles fazem o upload. Quando alguém nos manda uma violação de direitos autorais, nós removemos o arquivo. Era o mesmo argumento que o YouTube usava, o mesmo que o Google usava para links de download nos resultados de busca, e o mesmo que permitiu que as redes sociais existissem. Afinal, imagina se o Facebook fosse responsável por todo o conteúdo postado, hein? E não era só um argumento, isso era baseado na lei, mais precisamente na seção 230. A ideia é de que a plataforma não é responsável pelo que os usuários fazem nela, desde que ela remova o conteúdo quando notificada. O problema é que no caso do 4Shared, falar é fácil. Agora, remover arquivo por arquivo, um de cada vez, enquanto mais gente upa sem parar mais arquivos ilegais, era a parte complicada. A
estratégia das gravadoras então foi outra, atacar a visibilidade do 4Shared pelos arredores e não diretamente nele. Começou a surgir um volume absurdo de notificações de MCA, que é a lei americana de direitos autorais, direcionadas ao Google, pedindo que links do 4Shared fossem removidos dos resultados de busca. Se você pesquisasse download grátis mais nome da música no Google, os links do 4Shared iam progressivamente sumindo dos resultados. A biblioteca continuava existindo, mas ficava cada vez mais difícil de achar por quem não sabia exatamente onde procurar. E aí o 4Shared fez algo interessante, ele abriu o jogo. A empresa divulgou que estava analisando as notificações de MCA recebidas e descobriu que muitos dos pedidos eram falsos, pedindo remoções de links que nem existiam ou de arquivos que já tinham sido deletados há anos. Segundo o 4Shared, estava acontecendo um abuso do sistema de notificação para prejudicar o site. Dito isso, é óbvio que eles estavam metendo louco. Mesmo que tivesse rolando um abuso das notificações, o site era repleto de pirataria, não dava pra fingir que não era. E aí a gente volta naquele papo que a gente teve no meu vídeo sobre a pirataria estar vencendo novamente e estar voltando aí no dia a dia dos usuários. Tudo isso acontece por conta da falta de acesso. A cultura faz parte de toda pessoa e nós vamos consumi-la de um jeito ou de outro, as empresas querendo ou não. E a culpa da pirataria ter existido de forma tão forte no Brasil lá pra 2010 é dessas grandes empresas, e a culpa dela tá voltando com tanta força também é dessas empresas. E então chegou o dia 19 de janeiro de 2012, o dia que o FBI derrubou o Mega Upload. O Mega Upload era o maior concorrente do 4Shared e a operação federal americana foi cirúrgica e brutal ao mesmo tempo. Prenderam os executivos da empresa na Nova Zelândia, confiscaram servidores em vários países e do dia Caramba, eu lembro disso. milhões de usuários acordaram sem ter os seus arquivos. Eu lembro desse dia que eu fui entrar de manhã no Mega Upload e fechado pelo FBI. E lógico que isso não teve nenhum efeito significativo contra a pirataria, muito pelo contrário. As pessoas começaram a aderir mais e quem se deu muito bem nesse capítulo foi o próprio 4Shared, já que o público do Mega Upload foi todo pra lá. Mas o fechamento do Mega Upload também assustou os criadores do 4Shared. De repente ficou claro que nenhum site era grande o suficiente pra não ser derrubado. E a empresa começou a mudar de postura. Bom, pelo menos na superfície. Iniciou-se uma operação de remoção em massa de conteúdo pirata, contas foram deletadas e arquivos foram apagados sem aviso prévio, porém os usuários se incomodaram sim, e parecia que as coisas estavam começando a ruir, mas o que veio pra cavar a cova do 4Shared não foi uma ação judicial, mas sim outra empresa, o Spotify. O Spotify chegou no Brasil em 2014 e com ele o argumento central que sustentava toda a pirataria de música desmoronou. Por anos a justificativa era simples, eu não tenho dinheiro pra comprar e quero consumir, mas os preços do Spotify competiam diretamente com a trabalheira que era usar um site pirata. E não foi só o Spotify, o YouTube também se transformou. O que era antes só um site de vídeos caseiros virou a maior plataforma de clipes do mundo e completamente de graça. E aí o problema do 4Shared ficou muito mais profundo e virou: por que alguém continuaria usando o site? Sendo que lá você precisava procurar pela música e filtrar pelos downloads, porque tinham muitas músicas lá com baixa qualidade e tal, salvar o arquivo no seu computador, ocupar um espaço nele e ainda correr o risco de vir um vírus. Todo esse rolê pra cada música, enquanto a concorrência estava oferecendo um serviço melhor, com mais qualidade, menos problemas no caminho e por um preço bom, na época. Os números então começaram a cair. O tráfego, que em 2011 chegou ao seu auge, foi despencando ano após ano. Os blogs de música foram morrendo silenciosamente e o ecossistema inteiro que girava em volta do 4Shared foi se desmontando. E o 4Shared tentou se reinventar. A empresa lançou um app para Android e para iOS, adicionou funcionalidades de playlist e tentou se posicionar como uma plataforma de streaming alternativa, mas era tarde demais. E aí veio 2019 e o 4Shared se meteu num problema de uma gravidade completamente diferente. Uma coisa que transformou o site de herói dos downloads grátis em um suspeito de crime contra os seus próprios usuários. Em julho de 2019, a empresa de segurança EZET publicou um relatório revelando que o aplicativo oficial do 4Shared para Android, que tinha mais de 100 milhões de downloads na Google Play Store, estava infectado com um código malicioso. Esse código malicioso fazia basicamente duas coisas. Primeiro, ele clicava automaticamente em anúncios invisíveis no seu celular. Você não via os anúncios rolando, porém o aplicativo estava clicando sozinho em propagandas que rolavam dentro do próprio aplicativo de forma oculta e ganhando dinheiro em cima disso. E segundo, e isso é o mais sério, o código facilitava a assinatura em serviços pagos sem a sua autorização, sem você saber e sem clicar em nada. A empresa de segurança Upstream, que monitorava transações móveis suspeitas, detectou e bloqueou mais de 114 milhões de transações fraudulentas originadas pelo app do 4Shared, espalhados aí em mais de 17 países. Gente, espero que vocês não estejam escutando, mas o vizinho aqui botou uma música muito alta, tipo, foda-se, entendeu? Foda-se. Não existe fone de ouvido, né? Tá que pariu.
E pois é, o maior mercado histórico do ForShared também se tornou o maior alvo do esquema. Foram 110 milhões de tentativas de transações registradas aqui no Brasil. O ForShared, quando confrontado, disse que não sabia de nada, que o código malicioso tinha sido inserido por uma empresa terceirizada chamada Elephant Data, que fornecia componentes para o app, e que a plataforma foi vítima tanto quanto os usuários. Deve ter sido. Mas a questão que ficou no ar era como que os desenvolvedores do app não perceberam um erro absurdo desse. Mas beleza, o que é o ForShared hoje em dia? O site ainda tá no ar, mas lógico, ele nunca mais foi a mesma coisa. Depois que os streamings se popularizaram, a cultura de ir atrás de arquivos por conta própria na internet, seja de jogos, músicas ou filmes, diminuiu muito. Uma galera mais nova hoje não sabe piratear. E aí eu fico pensando no que o ForShared representou no fim das contas, porque ele foi muita coisa ao mesmo tempo. Ele foi um facilitador de pirataria em escala industrial, sem dúvidas, mas também foi um arquivo cultural que preservou coisas que as gravadoras não tinham interesse em preservar. Ele democratizou o acesso a músicas numa época em que esse acesso era muito mais restrito e criou um ecossistema de descoberta cultural que certamente inspirou o Spotify. E você aí, você usava o ForShared, passava aí madrugadas fazendo download e quando você acordava de manhã eles estavam todos com erro porque a internet caiu? Comenta aí pra gente discutir essa fase da internet e muito obrigado por assistirem até o final. Confiram meus vídeos aí sobre como a pirataria venceu. Eu usei bastante ForShared, bastante mesmo, principalmente para baixar música. Jogos eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu já baixei. Mas principalmente música. Música era bastante mesmo. É isso, pessoal. Gostei bastante do vídeo. Gostei de saber da história. E eu lembro também esse caso do Mega Upload também. Eu lembro. Na época foi uma super operação policial da FBI, etc. Foi bem cinematográfico o bagulho. Enfim, valeu, gente. Mais um vídeo aí do Assista Comigo. Espero que tenham gostado. E tamo junto demais. Valeu. Ó, o vizinho baixou a música agora só porque eu acabei o vídeo. Bizarro.